Oi, gente. Professor Thiago aqui, dando aula de Física 1 para vocês, tá? Preparatória para o Enem. Bom, vamos falar agora, continuando o nosso assunto chamado hidrostática, falaremos agora sobre uma força chamada força de empuxo. O que é esse empuxo? Vem comigo. O empuxo é uma força que os líquidos fazem sobre os corpos submersos. Então, olha só. Aqui tem materiais diferentes. Ok? Materiais diferentes, porém, que existe o quê? Uma pressão maior embaixo do que em cima. Agora vamos tentar justificar por que existe uma pressão maior embaixo do que em cima. É simples, porque a pressão cresce de cima para baixo. Porque essa pressão, essa variação de pressão, é ρg delta H. Conforme vou descendo, vai ter mais pressão. Então tem mais força embaixo do que em cima. Esses componentes aqui, elas se cancelam. Essa componente aqui, ó, coloquei numa caixinha as forças e fiz as componentes. Essa componente aqui, ó, ela vai se cancelar com essa. Vai sobrar um monte de força pequenininha aqui na parte de cima e um monte de força grande aqui na parte de baixo. Acontece que sobre todos esses corpos vai sobrar uma força para cima. E essa força para cima que vai sobrar em todos eles, se fizer a resultante desse sistema, a força que vai sobrar em todos eles é uma força para cima e será igual em todos eles porque eles têm o mesmo volume. Essa força que vai sobrar é a força de empuxo. Ok? Olha lá, 35, Enem 2010. Poxa, professor, mas você nem falou o exercício, você nem comentou direito, já vai fazer o exercício? Sim. Você sabe que tem uma força para cima, não sabe? Então vamos analisar o exercício. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura. Pois há. Então, eles querem remover uma escultura no fundo de uma piscina. Vai ter uma força que vai ajudar eles para cima. Que força é essa que ajuda eles para cima? Que força é essa que te ajuda, por exemplo, a brincar? Você tem um irmão, você levanta ele na água bem fácil. Ela tem uma força para cima que te auxilia. É um empuxo. Então, porque a escultura flutuará. Escultura flutuará? Escultura de ferro maciço? Não. A escultura ficará com peso menor. Você não vai diminuir o peso. Você pode diminuir o peso aparente. Se ele falasse peso aparente, aí sim. Mas o peso da escultura não vai medir. Aqui as pessoas caem secas, ó. Se ele falasse peso aparente aqui, estava certo. Peso aparente é o peso menos o empuxo. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa e para cima. Essa força somará a força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força-peso da escultura. Tudo certo, exceto porque não é proporcional à massa. Porque a gente não falou de massa aqui, ó. O importante é saber que tem o mesmo volume. Corpos de mesmo volume vão ter essa mesma força para cima. Então, já que vamos direto, ele fala que na D, a água exercerá uma força para baixo, nada a ver, e na letra E, a água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume e para cima. Essa força somará as forças que os trabalhadores fazem. Podemos resultar numa força ascendente para cima maior que o peso da escultura. Fechou? Esse é o empuxo, senhores. Então, imagine um cilindro aqui. E suponha que esse cilindro esteja totalmente submerso. Até a boca dele ali. Aqui vai existir uma pressão embaixo. Certo? Aqui o cilindro tem uma certa área. Essa pressão que surge embaixo é μgh.
Porque aqui a gente considera só a pressão que o fluido faz. Como aqui em cima do ponto de cima não tem fluido, a gente considera só a pressão que o fluido faz. Tá. Essa pressão é a densidade do fluido vezes gravidade vezes a altura. Sendo que a altura é isso aqui. Ok. Se eu pegar essa pressão e dividir pela área, fica μgh. Opa, se eu pegar essa pressão e multiplicar tudo pela área, então vou colocar um A aqui do nada. Vai ficar área vezes a pressão é essa força que está para cima. É igual a μ vezes G vezes H vezes A, área da base, vezes a altura, é o volume. Agora, vejam, se eu não tivesse colocado todo esse corpo para baixo, se eu tivesse colocado só uma parte dele submerso, opa. Se tivesse colocado só uma parte dele submerso, só essa parte sentiria essa diferença de pressão. Então o volume que eu trabalho é o volume submerso. E essa força para cima é o empuxo. Então, empuxo é igual a densidade, eu vou trocar o ρ por D, vezes o volume vezes a gravidade, mas eu trabalho com o volume submerso. É uma das provas do empuxo aqui para vocês, tá? Nós vamos trabalhar, na verdade, com a parte histórica, que é o teorema de Arquimedes. O Arquimedes garantiu que o empuxo, que a gente já deduziu ali, é igual ao peso do fluido deslocado. O Arquimedes garantiu que o empuxo é igual ao peso do fluido que foi deslocado. Por quê? Quando eu coloco, por exemplo, uma esfera na água, eu vou exagerar agora. Coloquei uma esfera aqui na água. Né? Vai surgir essa força para cima. Mas o que vai surgir também é um deslocamento de água para cima. Ó, esse tanto de água que, quando eu coloquei o corpo, um pouco da água subiu. Esse tanto que subiu de água, ele possui um peso. E esse tanto que subiu é chamado de fluido deslocado. Se eu tivesse pegado um recipiente, ele tivesse cheio de um fluido, e eu colocasse uma esfera dentro dele, iria vazar fluido. Esse tanto de fluido que vazou é o peso do fluido deslocado, que é igual ao volume do corpo. Tá? Tem até a história do Arquimedes, que ele grita eureka quando ele descobre que o volume dele é o volume... Quando ele entrou na água, ele descobriu que o volume que ia sair de água é o próprio volume dele. Tá? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar do espaço ao mesmo tempo. Então, essa ideia de fluido deslocado, o Arquimedes descobriu que o empuxo é o peso desse fluido deslocado. Quer ver uma coisa? Olha só. O empuxo é o peso desse fluido deslocado. O empuxo é o peso, que é massa vezes gravidade. Massa do fluido deslocado. O empuxo é igual a massa. Massa é densidade vezes volume. Mas eu estou falando da densidade do fluido vezes o volume que foi deslocado. O volume que foi deslocado é o submerso, vezes a gravidade. Então, eu estou dizendo então que o empuxo é a densidade do líquido vezes volume, vezes gravidade. Eu posso usar gás também? Posso. Então, líquido aqui eu também posso usar gás. A gente é acostumado a falar com líquido, mas também poderia usar um gás. O gás também causa um empuxo. O ar causa um empuxo para cima. Agora, por que algumas coisas afundam na água e outras sobem? As que sobem é porque o peso é maior que o empuxo. As que sobem é porque o empuxo é maior que o peso. As que descem é porque o peso é maior que o empuxo. O peso é para baixo e empuxo é para cima. Quem ganha faz esse sobe e desce. Hélio, balão de gás hélio, ele sobe no ar por quê? Porque o empuxo dele é maior que o peso. Ah, professor, mas não tem a ver com a densidade? Tem, a gente já chega lá.
A gente já chega no caráter de densidade. Vamos fazer esse da Cisgran Hill aqui. Um bloco cúbico com 6 centímetros de aresta. É parcialmente submerso em água. Tem aqui uma água. Então, você tem aqui um recipiente. E o bloco é parcialmente submerso em água. Até 1/3 de sua altura. Então, ele é submerso até 1/3 da altura dele. Vai ser submerso aqui. Tá lá. Opa. Enchi demais o recipiente aqui, pessoal. Vai ficar assim mesmo. Devia ter feito isso aqui em 2 dimensões, que ia ser bem mais tranquilo pra mim. Mas tá lá. Tem um recipiente e coloquei o bloco ali dentro. Até 1/3 de sua altura. Então essa altura aqui vai ser 1/3. Esse aqui vale... X, aqui vale X sobre 3. Calcule a intensidade do empuxo sobre o bloco. Empuxo é igual a dVg líquido e submerso. A densidade da água é 1000, porque eu trabalho com a densidade do fluido, líquido ou gás. O volume submerso é 1/3 do volume do bloco. Como ele tem 6 centímetros de aresta, vai ser 1/3 de 6 vezes 6 vezes 6. Então, vou colocar 6 sobre 100 vezes 6 sobre 100, porque ele está em centímetros. Passar para metros, tem que dividir por 100. Vai ficar 6 dividido por 100. Vezes a gravidade, que é 10. Como tem bastante zero, vamos lá. Cortar esses zeros de cima com esses zeros de baixo. Ainda ficou, esse 6 com esse 3 corta, fica um 2 aqui. Ainda ficou, vou fazer aqui, ó, método chinês. Ficou 2 vezes 6 vezes 6 sobre 100. 6 vezes 6, 36 vezes 2, 72 sobre 100. 0,72 newtons. Tranquilo? Então, olha esse 37. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água no lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro D com graduações de 0 a 50 newtons e um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros e aresta 3 kg de massa. Inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se que a leitura de 30 newtons, quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago até metade do seu volume, até que a metade ficar submerso, foi registrado 24 newtons no dinamômetro. Então, assim, se o dinamômetro registrou 24 newtons, o dinamômetro, que é um aparelho que mede força, registrou 24 newtons. Quer dizer que existe uma atração de 24 newtons para cima. Tá? Quando ele está submerso. Então, assim, tem duas situações aqui. Quando ele não estava submerso, ele tinha 30 newtons. Submerso tem 24 newtons. Vamos pensar nisso, então. Quando ele não estava submerso, tinha 30 newtons para cima. Significa que tem uma força para baixo, que é o peso. Somatório de força para cima, está em equilíbrio. Somatório de força para baixo. 30 é igual a P, P é igual a 30. Tenta fazer isso aqui antes. Quando ele está submerso, está bem na metade, ele registra uma força de 24 newtons. Mas ele tem o peso que é 30 newtons. Ó, para ele ficar em equilíbrio, tem uma força para cima que é o empuxo. Vai ficar assim, então. Somatório de força para cima é igual a somatório de força para baixo. Empuxo mais 24 é igual a 30. Empuxo é igual a 30 menos 24.
6 newtons. Ele quer saber a densidade da água do lago. Então, eu vou usar aqui empuxo, é a densidade do fluido, vezes volume submerso, vezes H, vezes gravidade. Então, empuxo vai ser, 6 newtons, já sei quando vale empuxo. A densidade do fluido eu não sei. Volume submerso, 10 centímetros de aresta. Então, vai ser metade disso aqui, ó. 10 sobre 100, mais 10 sobre... vezes 10 sobre 100, vezes 10 sobre 100. Dividir tudo por 100 em cada um deles. Vezes a gravidade, que é 10. Então, eu posso cortar, por exemplo, 1, 2, 3, 4 zeros com 1, 2, 3, 4 zeros. Ok? Ainda vai ficar 200 desse lado, que vai subir lá para cima. Vai subir, né? Subir para cima é horrível de falar. Chega a dar um certo asco. Aqui 2 vezes 100 vai ser 200, isso aqui sobe. 6 vezes 200 é igual a densidade do fluido. A densidade do fluido é 1.200 quilogramas por metro cúbico. Agora eu quero fazer o contrário, quero passar para grama por centímetro cúbico. Divido por 1.000, 1,2 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade do fluido. E esse aqui é um exercício do Enem, né? Vale lembrar que esse exercício do Enem é em 2011. Agora, para corpos totalmente submersos, eu quero provar uma coisa que eu falei agora há pouco para vocês. Imagine 3 corpos. Uma coisa parecida com o que eu fiz no começo da aula. A diferença é que agora eu vou usar 3 corpos de mesmo volume. Eita, tá difícil aqui. Mesmo volume. Só que são corpos diferentes. Esse eu não gostei. Mesmo volume, mas materiais diferentes. Estou tentando representar isso aqui para vocês. Tá. Suponha que um deles, ele tenda a subir. Se ele tende a subir, significa que o empuxo é maior que o peso. Como todos eles têm o mesmo volume, todos eles vão ter o mesmo empuxo. Atenção para isso. Todos, mesmo volume, mesmo empuxo. Mas um deles tem o peso maior que o empuxo. E outro tem o peso exatamente igual ao empuxo. Obviamente, esse corpo vai boiar. Vai boiar. Tá? Esse corpo vai ficar em equilíbrio. Esse corpo vai afundar. Ele vai boiar a hora que ele chegar lá, né? Esse corpo já está afundando. Está afundando. Agora, nesse primeiro caso, o empuxo é maior que o peso. Como eles estão totalmente submersos, o empuxo, que é dVg, é maior que o peso, que é mg. Essa massa, gente, é densidade vezes o volume. Então, d do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade tem que ser maior que a massa, que é a densidade vezes o volume. Densidade do corpo vezes o volume submerso vezes a gravidade. Como eles estão totalmente submersos, o volume submerso... Opa, aqui é o volume do corpo, né? O volume do corpo é igual ao volume submerso. Gravidade corta. Eu acabei de dizer que quando o empuxo é maior que o peso, a densidade do líquido é maior que a densidade do corpo. Ou seja, quando o corpo é menos denso que o líquido, ele boia. Eu posso ir direto aqui, ó. Aqui eu posso dizer que empuxo é igual a peso e concluir direto que a densidade do líquido é igual à densidade do corpo. Tipo, tem algumas madeiras, a densidade muito parecida com a água. Elas afundam quase inteiras. Nós temos uma densidade muito parecida com a água. Nós afundamos quase inteiros.
Aqui o peso, o empuxo, é menor que o peso. Consequentemente, a densidade do líquido é menor que a densidade do corpo. O corpo mais denso afunda. É isso que eu quis dizer para vocês. Flutuabilidade é um pouquinho diferente, porque aqui os corpos estavam totalmente submersos. Agora, esse navio não está totalmente submerso. Ele vai subindo, o corpo vai subindo, até que chega um momento que ele passa. Ó, então, eu vou subindo. Imagine que esse negócio azul aí é um fluido. Eu vou subindo. Até chegar um momento que eu passo. Quando eu passo, meu corpo começou a sair do fluido. Imagine que essa tela é o fluido. Meu corpo começou a sair do fluido. Quando meu corpo começou a sair do fluido, meu volume submerso é menor, meu empuxo começa a diminuir. Então eu subo porque meu empuxo é maior que meu peso. Mas quando eu começo a sair do fluido, meu empuxo diminui até que chega um momento que ele iguala meu peso. Então todos os corpos que flutuam, chega um momento que o empuxo iguala ao peso. Nesse momento, senhores, que o empuxo se iguala ao peso, eu posso dizer que densidade vezes o volume submerso vezes a gravidade, densidade do líquido ou do fluido, é igual ao peso que é massa vezes gravidade. Nós já vimos que essa massa é densidade vezes o volume do corpo. Então, densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. E gravidade posso até cortar já, né? É igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Esse aqui é o submerso. Então eu tenho o seguinte. A densidade do corpo pela densidade do líquido, que eu passei dividindo lá, é o volume submerso pelo volume do corpo. Quando está na situação de flutuabilidade. Toma cuidado. Isso ocorre quando estamos nessa situação. Agora, esse volume submerso pelo volume do corpo, ele é a fração submersa. Porque parte pelo todo, essa parte pelo todo é a fração. 1/3 do corpo está submerso. 10% está submerso. 90% está submerso. 90% submerso significa 90 dividido por 100. E essa parte pelo todo já aparece aqui, ó. Ok? Então essa é a fração submersa. Se eu quero falar que 1/3 está submerso, é esse número aí, ó. SpaceX. Um bloco maciço flutua em equilíbrio dentro de um recipiente com água. Observe-se que 2/5 do volume total do bloco estão dentro do líquido. Veja, se 2/5 do volume total estão dentro do líquido, ele acabou de falar isso, ó. Volume submerso. Opa. Volume submerso pelo volume do corpo é igual a densidade do corpo pela densidade do líquido ou do fluido. Pode ser um gás também. Aqui, no caso, é água. Então, o volume submerso pelo volume do corpo, 2/5 está submerso. Toma cuidado que ele poderia falar que 2/5 estão imersos, fora da água. Se 2/5 estão fora d'água, por exemplo, poderia ter falado assim, 3/5 estão fora d'água. Aí você ia ter que interpretar que 2/5 estão dentro. 3/5 mais 3/5, 5/5. Então toma cuidado. Densidade do corpo, não sei. Densidade da água, 1000. 2/5 é 0,4. Vai ficar 0,4 vezes 1000. É a densidade do corpo. A densidade do corpo vai ficar 400, que é 4 vezes 10 ao quadrado, quilogramas por metro cúbico. Ok? Bom, pessoal, falar um pouco para vocês aqui da tal da... Esse exercício, acho que ele está aqui. Ele ficou fora de novo. Tal da hidrodinâmica, que fala da vazão. A tal da vazão.
tá? A vazão é volume pelo tempo. Então, vazão é quando tem hidrodinâmica. Agora o fluido passa a se movimentar. Quando ele passa a se movimentar, a gente calcula essa grandeza física que é volume pelo tempo. Eu quero que vocês entendam a parte física disso assim, vazão, muita água assim da torneira. Muita vazão. Volume pelo tempo é vazão. Ela é medida em metro cúbico por segundo, com volume metro cúbico e tempo em segundos. Como? Na verdade aqui, essa equação deveria dizer que a massa que entra é igual à massa que sai. Para fluidos de mesma densidade, fluidos homogêneos, se a massa que entra é a massa que sai, a vazão que entra é igual à vazão que sai. Então, olha só, a vazão que entra aqui é igual à vazão que sai aqui, provocando até mesmo uma mudança na velocidade desse fluido. Ok? Como a vazão, o volume que entra pelo tempo tem que ser igual ao volume que sai, ele acaba provocando uma mudança e quando se aumenta esse diâmetro, você acaba diminuindo a velocidade. É um resultado da equação da continuidade. Ok? Sendo assim, 39. Na casa residem 4 pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia, com duração de 8 minutos. Permanecendo o registro aberto com vazão máxima durante esse tempo, a ducha é instalada em um ponto 6 metros abaixo do nível da lâmina de água que se mantém constante dentro do reservatório. Então veja, é 8 minutos por dia. Tem 4 pessoas. 4 pessoas que ficam lá 8 minutos. Então, ao todo o tempo por dia, o Enem adora isso, né? Colocar mais pessoas. Por dia eu tenho 8 vezes 4, que são 32 minutos. Agora, 6 metros abaixo, vamos dar uma interpretada. 6 metros, eu vou ter uma vazão de 12. Agora, toma cuidado com isso aqui, porque ele falou que a pressão que ele tá é 6 metros abaixo do nível da lâmina de água. Tá? Então vai ter 30 dias. Em 30 dias nós temos um tempo que é 32 minutos vezes 30. Nós vamos ter um tempo aqui de 32 vezes 30, que é igual a 960 minutos. Tá, o que a gente faz agora? A gente usa a equaçãozinha da vazão. Vazão é volume pelo tempo. A nossa vazão é 12. O nosso volume é o que eu quero saber. E o nosso tempo, 960 minutos. Então, a nossa vazão é 12 vezes 960, que é 11.520 litros. Então, nós temos uma vazão aí de 11.520 litros de água nesse tempo todo. Tá lá, pessoal. Só um pouquinho de hidrodinâmica para vocês, só aquela pinceladinha para o que precisava, beleza? Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu estou bem feliz aí pelo número de pessoas que andam curtindo a nossa aula, tá ok? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu.